Hoje nós vamos continuar a ler o livro de Jeremias. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: Por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente, pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, o seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, e ele convocou Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. Disse-lhes então: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês. E ele também, e lhes permitirá retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem: não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e disserem: não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que receiam os seguirá até o Egito e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês quando forem para o Egito. Vocês serão objeto de maldição e de pavor, de desprezo, de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, o Senhor lhes disse: não vão para o Egito. Estejam certos disso. Eu hoje os advirto que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele lhe falar, e nós o faremos. Eu lhe disse hoje mesmo que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, no lugar em que vocês desejam residir. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer que fôssemos residir no Egito. Mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio da Babilônia.
Assim Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram à ordem do Senhor, de que permanecessem na terra de Judá. E Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá, que tinha voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todos os que Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias. Eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: pegue algumas pedras grandes à vista dos homens de Judá. Enterre-nas no barro do pavimento à entrada do palácio do faraó em Táfnis. Então diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá a sua tenda real sobre elas. Ele virá e atacará o Egito, trará a morte aos destinados à morte, o cativeiro destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos os seus deuses. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele tirará os piolhos do Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas do templo do sol no Egito e incendiará os templos dos deuses do Egito. Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia, eu lhes enviei meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, não se converteram de sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso, meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-a na ruína desolada que são hoje. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que trazer uma desgraça tão grande sobre si mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Por quê? Vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados pelos reis de Judá e as mulheres deles? E da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam, nem mostraram reverência e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e a destruir todo Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo, de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, a fome e a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém
dentre o remanescente de Judá que foi morar no Egito, escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para qual anseiam voltar e anseiam viver, nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Então, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebida? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que estavam respondendo a ele: e o Senhor não se lembra ele do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso, pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua palavra nem seguiram a sua lei, e os decretos e os seus testemunhos, que essa desgraça caiu hoje sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres: ouçam a palavra do Senhor. Todos vocês, judeus que estão no Egito, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebidas à Rainha dos Céus. Prossigam. Façam o que prometeram. Cumpram seus votos. Mas ouçam a palavra do Senhor todos vocês, judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome, ou a jurar pela vida do soberano Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome até que sejam todos destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então, todo o remanescente de Judá que veio residir no Egito saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Este será o sinal para vocês de que os castigarei nesse lugar, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhes desgraça certamente se realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida. Assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, um inimigo que desejava tirar a vida dele.